E as orações dos irmãos, né, a favor das pessoas que nós temos intercedido por elas, que estão enfermas, né? Queria que os irmãos continuassem orando pela Tita, mãe de Rodrigo, né? Ela fez a cirurgia. Eu não tive notícia hoje, eu vou pedir notícia dela para a gente avisar à noite, tá? Mas até então nós sabemos que ela estava recuperando bem. A Aparecida, irmã de Beth, ela estava no quarto, estava bem, aí ontem ela deu uma piorada, tiveram que voltar com ela para o CTI. Então vamos interceder por ela, né? Ela é problema de coração, tá? Vamos estar orando, intercedendo por ela. Tem mais pedido? O Enem. Sim, os meninos vão fazer Enem hoje, né? A segunda etapa. Vou fazer a cirurgia amanhã cedo. Né? Vamos orar, tá? Roberta também está se preparando para fazer uma cirurgia, vamos orar por ela também, né? Tem mais pedido? Meus irmãos, nosso lar. Isso. Nós vamos orar então, e logo depois da oração, nós vamos voltar ao nosso estudo de Romanos, né? Tem vários dias que a gente não estuda, né? Então nós vamos retornar o estudo da carta. Vamos orar então? Pai querido, Deus bondoso, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade, Senhor, que nos concede de reunir, Pai, como igreja, para te adorar, Senhor, e para aprender um pouco mais do Senhor, o Deus da tua palavra, Senhor. Queremos, ó Deus, te louvar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Deus, e por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, ó Pai, mesmo quando às vezes, Pai, nós não reconhecemos essas bênçãos do Senhor na nossa vida, o Senhor as mantém, Senhor, sobre nós, porque Tu és fiel, Pai, e nós queremos Te louvar por isso, Senhor, queremos Te agradecer por isso também. Agora, Senhor, então, queremos também colocar a vida desses irmãos que foram mencionados aqui diante do altar do Senhor e pedir, ó Deus, uma intervenção do Senhor, Pai, na vida deles. O Senhor falou que agindo o Senhor ninguém pode impedir. Então, Senhor, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão, Senhor, poderosa sobre a vida dessas pessoas, restaura a saúde, Senhor, consola, conforta aqueles que estão sofrendo, e também, Senhor, ó Deus, abre o coração para que aqueles que ainda não temeram o Senhor possam conhecê-lo e temer o Senhor como único e suficiente Salvador. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, venha falar o nosso coração nessa manhã, e nós te louvamos também, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia, o Senhor dura para sempre. Queremos pedir, ó Deus, pelos jovens da igreja que estarão fazendo o Enem, o Senhor dê a eles sabedoria, Pai, entendimento, lembrança daquilo que eles estudaram, e, ó Pai, a tua graça esteja sobre eles, ministrando, Senhor, a eles, ó Deus, a tua bondade e a tua misericórdia também. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos separar para o estudo, as crianças poderão ir para a classe, até os jovens, né? E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 18. Capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Nós leremos até o verso 20. Amém? Então o texto diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Amém. Nós lemos até o verso 20 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Amém. Que Deus nos abençoe no estudo que nós teremos nessa manhã.
Irmãos, nós já vamos só retornar aqui para a gente trazer, né, para o nosso lugar, né, onde nós estamos estudando. Né? Nós dissemos que a igreja de Roma não foi fundada por Paulo, provavelmente foi por irmãos que tiveram lá no dia de Pentecoste, que moravam em Roma, eram judeus que moravam em Roma, vieram para a festa e voltando para a cidade de Roma, levaram o evangelho e a igreja nasceu lá em Roma, né? Então a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Paulo sabia da existência da igreja, mas Paulo não tinha contato com a igreja, e havia um propósito de Paulo de fazer uma viagem, passando pela Macedônia, chegando até Roma, na Itália, e depois ir até a Espanha. O propósito de Paulo era pregar o evangelho também na Espanha. É interessante que os povos que não eram gregos e nem romanos eram conhecidos como bárbaros, e os hispânicos, né, eram conhecidos como bárbaros. E aí Paulo tinha também o interesse de levar o evangelho até eles, e a ideia de Paulo era assim, fazer uma parada em Roma e suprir, né, por meio de Roma os proventos para a viagem, né? Então, como missionário, ele chegaria até Roma, e Roma então ficaria uns dias em Roma, e Roma o enviaria, né, até a Espanha, e aí subsidiaria o apóstolo para levar o evangelho também em Roma. Mas aí Paulo precisava se apresentar para Roma, né? Até então os irmãos de Roma sabiam que Paulo, que antes era Saulo, que era um judeu perseguidor do evangelho, havia agora se convertido e estava anunciando o evangelho, mas não tinha assim uma noção daquilo que Paulo realmente cria, né? Então Paulo escreve essa carta, e na carta Paulo faz um compêndio de teologia, irmãos, justamente mostrando para a igreja de Roma aquilo que Paulo cria. Então ele estava dizendo assim, estava falando, como se Paulo estivesse anunciando para a igreja, falando assim: olha, eu creio nisso, e eu estou hoje aqui enviando essa carta para que vocês saibam naquilo que eu acredito, né? Como eu acredito. Então, para que a igreja tivesse segurança de encaminhar um apóstolo, né, para uma região, né, um outro país, para levar o evangelho até aquele outro país. Então Paulo escreve essa carta, né, que nós tínhamos. Por isso a carta, desde o princípio, a carta vem com elementos teológicos muito fortes, né? Então Paulo vai falar na carta, né, sobre o pecado do homem, sobre a morte de Cristo, a salvação, né? Depois como que a igreja precisa viver isso, essa salvação, e aí ele encerra a carta, né, trazendo toda a visão que Paulo tinha, né, do propósito de Deus para a vida do ser humano. Aí Paulo inicia a carta fazendo saudação para a igreja, nós vimos isso. E quando chega no versículo 16 até o versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim do propósito do evangelho. Qual é o propósito do evangelho, irmãos? O propósito do evangelho é levar o homem a crer em Deus, e assim então, crendo, ser salvo. Por isso ele fala assim que o evangelho ele é poderoso para a salvação. Nos irmãos lembram que nós falamos aqui que o evangelho por si só ele não tem poder de salvar, né? Porque senão bastaria uma pessoa ler e ele seria salvo. Então, a salvação seria por meio do evangelho e não de Cristo, né? Então, é claro que Paulo está querendo dizer aqui que o evangelho é um meio que Deus tem para chamar a pessoa para conhecer a Cristo e ele chamá-lo para a salvação. Então é a forma de Deus chamar o ser humano para a salvação, é o evangelho. Por isso que o evangelho é tão poderoso, né? Porque ele vem e alcança a pessoa, né, e chama a pessoa para crer em Cristo, e crendo em Cristo ele é salvo. Então é a forma de Deus chamar aqueles que ele escolheu. E como Deus faz isso? Pela pregação do evangelho. Então lá no capítulo 10 Paulo vai falar isso mais detalhadamente. Ele diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Então o evangelho é esse elemento que Deus usa para chamar. Mas tem uma outra coisa também muito importante do evangelho.
O Evangelho é um instrumento de Deus para chamar, mas o Evangelho também é um instrumento de Deus para responsabilizar. Então, quem não crê se torna indesculpável por não crer, né? Então, uma vez que ouviu o Evangelho, então o homem torna-se indesculpável diante de Deus. Ele não tem como dizer para Deus assim: eu não sabia, né? Tá. Esse é um ponto bacana para a gente trabalhar aqui. Mas tem uma outra coisa, mesmo aqueles que não ouviram do Evangelho, eles não têm desculpa diante de Deus por não crer. E é o assunto que Paulo vai falar hoje no versículo 18 em diante. Lá no capítulo 3 ele vai detalhar mais sobre isso, mas aqui Paulo vai introduzir isso. Interessante, porque a gente pode pensar assim, quer ver? Vamos imaginar um índio lá que viveu lá no século, vamos pensar, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, né? Não tinha contato com ninguém, nunca ouviu falar do Evangelho, nem sabia que Cristo existiu, né? Como é que vão pensar que ele pode morrer? Como que ele pode morrer e ser condenado se ele não teve a oportunidade de ouvir do Evangelho? Essa dúvida já passou no coração de vocês? Já? Pois é. Então, a notícia é que ele será condenado. Sabe por quê? Porque ele teve uma revelação de Deus e ele não creu. Então veja, ninguém pode ser salvo se não conhecer de Cristo. Mas o homem é condenado mesmo não conhecendo de Cristo. Opa, vamos dar oportunidade aí agora. Quer perguntar? Quer participar, gente? Nós somos escola dominical, né? Pode participar. Mas por que ele vai ser condenado se ele não conhece? Isso. Boa pergunta, né, Beto? É isso aí que nós estamos querendo responder hoje aqui. Vamos lá? Como é que Deus é revelado? Sim. Sem a pregação. É que o Paulo vai falar aqui, no versículo 18 em diante, né? Então, porque nós, infelizmente, nós temos aquela visão assim, de que é o homem que decide, não é? Então, quando a gente ouve assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho dizendo para que todo que nele crê, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna, nós achamos que quem é que decide ser salvo? O homem. O homem. Mas não é essa a mensagem bíblica, né? O homem decide responder ao chamado, mas não decide ser salvo. Dá para entender a diferença? Então, o poder de decisão do homem não é de ser salvo. O poder de decisão do homem é movido pelo Espírito Santo, depois nós vamos explicar isso no decorrer da carta, movido pelo Espírito Santo, responder ao chamado de Deus para o dia da salvação e não para a salvação. Cada um de nós teve um dia, não teve? Cada um de nós teve um dia que foi chamado, né? Aquela parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, explica justamente isso. Um começou às 6 horas da manhã, o outro ao meio-dia, o outro às 5 horas da tarde. Cada um é chamado num tempo, não é? Então a resposta ao chamado depende da fé. E essa fé, a Bíblia diz que ela também é dom de Deus, a fé salvadora, ela também é dom de Deus. Então a resposta ao chamado é que depende do ser humano, né? E ele vai responder se Deus pôs fé no coração dele. Mas a salvação não depende do ser humano. Por quê? Aí nós temos vários textos das Escrituras, né? Efésios diz que, capítulo 1, que ele nos amou, nos escolheu nele e nos amou quando, gente? Antes da fundação. Antes da fundação do mundo. Então, se eu nem existia, como é que eu posso decidir alguma coisa sobre minha salvação? Paulo diz que nós estávamos, continua em Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como que uma pessoa morta pode decidir alguma coisa, gente? Espiritual, morta espiritualmente. Então, a salvação, ela não depende de nós, por isso quem salva é Deus. Senão, se eu decidisse ser salvo, então a salvação era uma decisão minha, e era uma obra minha. Está tranquilo aí, gente? Pode participar. Eu não entendi a resposta que eu perguntei. Nós vamos falar agora, Beto. Vou chegar lá.
sobre essa revelação. Seria a revelação natural que o senhor está falando? Sim. Dos índios ali, a natureza. Tudo, que o Paulo vai falar agora, né, dos atributos incomunicáveis de Deus, seu eterno poder, claramente se manifestam. Então o homem é desculpado quando ele não crê, porque ele teve uma revelação natural, que é a criação de Deus, né? Tudo que Deus criou. Mas nós vamos detalhar isso. Mas O livro Fator Melquisedeque. Você leu esse livro? Li. Que eles falam que chegou lá, o missionário chegou lá naquela tribo e tal, aí... Tinha um totem. Hã? Tinha um totem lá, né? Isso, aí parece que era um livro, eu não lembro branco e tal. Assim, uma loucura. Sim. Nesse pedacinho aqui de Romanos, Paulo vai explicar isso tudo detalhadamente, gente, de forma assim clara, sabe? Os romanos entenderam perfeitamente o que Paulo queria dizer. Mas aí, vamos lá, Beto. O homem não é condenado e nem vai para o céu, porque nem é salvo, porque ele creu ou porque ele deixou de crer, né? O crer ou deixar de crer só evidencia a salvação. O homem é salvo porque ele foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E o homem é condenado porque ele pecou em Adão. Então não são seus. Deixa eu lembrar, quem não ouviu isso aí daqui, eu preciso repetir. Não são nossos atos pecaminosos que nos levam para o inferno, viu? Porque levam o homem para o inferno. Não são os atos pecaminosos. Então nós temos na Bíblia duas definições de pecado. Uma é pecado natureza, o que eu nasci pecaminoso. Então e o outro são atos pecaminosos. Então, por que eu cometo atos pecaminosos? Atitudes, né? Palavras, ações, pensamentos, né? Omissões. Por que eu cometo pecados? Atos pecaminosos, porque eu tenho uma natureza pecaminosa, né? É simples. Você pode colocar lá um frango assado cheiroso na frente do urubu e não vai querer comer o frango, né? Vai procurar carniça. Por quê? Por causa da natureza, né? Vai comer aquilo que é da natureza. Então o homem peca por quê? Porque ele tem uma natureza pecaminosa. Aí a Bíblia chama isso de o pecado. E a Bíblia chama de atos pecaminosos de os pecados que nós cometemos dia a dia. Os pecados, os atos pecaminosos, têm a ver com as penas eternas. Ou seja, quando aquele que mais pecou, aquele que mais cometeu atos pecaminosos, vai sofrer mais no inferno. Certo. E a condenação? É quanto ao pecado que ele herdou de Adão. A natureza. E não os pecados. É quem eu sou e o que eu faço. São duas coisas. Isso. Quem eu sou gera o que eu faço. Tranquilo? Então, veja bem. Quer ver o versículo básico que dá para a gente compreender certinho? É João 3,17. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí vem: quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado. Onde que ele está condenado? Lá em Adão, quando Adão pecou, porque morreu espiritualmente. Tranquilo, gente? Cíntia não está aqui, dá para dizer. Tranquilo? Então veja, por que nós queremos transferir a salvação para os atos, para as atitudes? Porque nós somos influenciados pelo humanismo e achamos que nós temos poder de decisão para a salvação, né? Então, aí já está dizendo, mas é injusto. É injusto o quê? É injusto Deus salvar alguém ou condenar alguém pelo seu pecado, natureza? Não é injusto. Por quê? Ele não falou que ele que faz o barro e ele não tem poder sobre o vaso para fazer o que ele quiser? Ele não faz um barro para honra e um para desonra? Ele diz: quem é você para discutir com Deus? Então nós não sabemos por que Deus fez isso, mas nós sabemos que ele fez,
quando ele fez e como ele fez, né? Ele fez, né, isso foi por sua livre e espontânea vontade. Ele fez em Cristo Jesus e ele fez isso antes da fundação do mundo. Bom, isso está revelado nas Escrituras. O que não está revelado e o propósito para sermos louvor da sua glória, né? Mas eu não concordei muito bem, não. Não tem problema não, Beto. Vamos conversar. Não é estudo? Não é estudo. Não aprendo. Sim, vamos lá. Por exemplo, o índio, por exemplo, ele está lá, coitado, ele acreditando na lua e no sol. Sim. Pelo menos até onde eu sei que a crença deles vão, e num pajé que costuma ter um cara mais sábio lá. Ninguém foi lá para poder passar para ele a palavra que nós estamos tendo aqui. Isso. Então ele vai para o inferno de graça. Não, ele vai para o inferno porque teve, é o que Paulo vai dizer aqui agora. Lê para mim, o Wilson, lê na sua versão aí, 1:21. 1:21? Romanos 1:21. Presta atenção, gente. Chegar nele. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Tá, lê o 20, porque é para dar o sentido, quer ver? Olha? Porque os atributos. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Então, Beto, veja, se a natureza revelou para ele que existe um Deus, e ele não quer crer nesse Deus, aceitou, ele não tem desculpa. Deu bacana, Beto? Bacana. Difícil. De certa forma, como que ele, nessa situação, eles saberiam que esse Deus tem o seu propósito em Jesus Cristo? Porque a gente vê que eles creem em algo superior, vamos dizer assim. Mas para eles, talvez pela ignorância, essa crença se resume aos astros. Como que ele conseguiria associar que existia um Deus? Não, que existia um Deus é porque eles creem, porque eles têm a... Qual é o Deus, né? Mas qual é esse Deus? Exatamente, como que eles conseguiriam associar isso ao Deus verdadeiro? Então, por isso que nós dissemos aqui que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, mas ele é também a forma de tornar o homem desculpado, né? Então o homem não tem desculpa. Então a pregação do Evangelho leva a pessoa a conhecer Deus através de quem? De Cristo, né? E aí o propósito de Deus para a salvação. Por isso que nós somos responsáveis de pregar o Evangelho. Agora a salvação não está, como não está na mão do homem decidir, como é um propósito de Deus e é uma escolha de Deus, então ele não vai crer e ele não vai ter desculpa de não crer em Deus. Porém, ele não vai crer por quê? Não porque ele não ouviu, não porque ele não decidiu. Ele não vai crer porque ele não foi eleito. Ajuda aí, gente. Eleito antes da fundação do mundo. Aí a gente assim, na hora a gente fica assim no coração assim, não, mas isso é injusto. Não, é porque nós estamos olhando de trás para frente. Se a gente olhar lá da frente para trás, se a gente olhar de trás para frente, a gente vê perfeitamente. Veja bem, a salvação é uma graça, ela não é um mérito. Isso. Certo? Se nós olharmos a salvação como mérito, então há injustiça. Se o homem merecia a salvação e Deus não a deu, então é injustiça. Mas se eu entendo que a salvação é uma graça que eu não merecia, todo mundo concorda com isso, né? Então não há injustiça. Aí Deus fala assim: bom, eu não posso fazer do que eu quero, do que é meu. Então, se eu quero dar para um e não dar para o outro, eu sou injusto. Se não há mérito, se tiver mérito, é injusto, certo? Se eu dar para uma pessoa que
que não merece e deixar de dar para o outro que merece, eu estou sendo injusto. Isso. Aí é se houver mérito. Qual o mérito que existe no homem diante de Deus? Nenhum. Então, está vendo como que é a dificuldade? É porque nós sempre olhamos de trás, da frente para trás. Nós achamos que há um mérito e Deus então é obrigado a salvar porque tem mérito. Mas quando a gente pensa assim, não tem mérito nenhum, ninguém merecia nada, todos pecaram, todos se fizeram inúteis, não há justo sequer um. Paulo fala sobre isso, o Salmo fala sobre isso. Então ele diz assim, mas Deus resolveu por sua bondade e misericórdia salvar alguns. Então isso é graça, então não é injustiça. Ô pastor, uma coisa que aquietou meu coração quando eu cheguei é de entender que não foi Deus que condenou o homem. Porque se fosse Deus que fosse assim, também vou matar todo mundo, agora eu vou salvar você. Isso é maldade. Mas não foi o homem que decidiu. Adão que decidiu. E nós nascemos de Adão. Então a condenação é o meu estado inicial. Eu nasço condenado. Eu vim assim. E Deus, não foi Deus que me condenou. Não, eu resumo isso. Eu achei que pra gente assim, tal de salvação. Você falou assim, a gente tem a ideia de que Deus escolheu os melhores para salvar. Mas eu falei, não, estava tudo perdido. E dentre todos os perdidos, Deus elegeu. Porque não há mérito nenhum. Não há mérito, exatamente. Pastor, às vezes um camarada vira da gente, o senhor é professor, então eu vou perguntar. Tem que perguntar. Pode rir, não tem problema. Não pode rir, O cara virou para mim e falou assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí eu fiquei muito tempo pensando. Só para dizer que Deus fez a galinha. É Deus fez a galinha. Galinha, Deus fez a galinha. Deus fez a galinha como nos fez. Sim. Agora, correto. Então, aquele negócio que a pessoa está falando aí, e como é que o homem nasceu? O índio não vai saber isso. Como é que ele veio? Como é que ele nasceu? Primeiro, né? Eles falam do macaco, nós estamos, o macaco está virando gente até hoje. Só que assim, Beto, ele não sabe, a pessoa pode não saber a história bíblica. Né? Nós temos a história bíblica, né? Que nós somos cristãos e nós viemos então desde o princípio da revelação de Deus escrita. Então Deus tem três tipos de revelação. Deus tem a revelação natural, que é pela natureza. Deus tem a revelação moral, que é a lei. E Deus tem a revelação especial, que é Cristo. Então, para ser salvo, o homem precisa conhecer a última revelação, que é Cristo. Mas para ser condenado, ele não precisa, para ser responsabilizado, para ser responsabilizado, ele não precisa conhecer nenhuma das outras, só a natureza já é suficiente. Por isso que o Salmo 19 diz: os céus declaram, manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pastor, o senhor falou sobre isso, nós estamos falando sobre os índios. Tem um missionário chamado Cássio Silva, não sei se eu ouvi falar dele. Aí eu fui na palestra dele, ele estava falando que ele ficou lá 15 anos, traduziu e tal, depois do período. Aí ele falou que quando chegou, acho que no pajé, no cacique, aí eles acreditavam, graças a Deus ele ganhou a tribo, lá já tem pastor índio e tal. Aí ele falou que ficava observando eles, né? Aí eles acreditavam, parece que era uma cobra lá onde de fora, não sei lá, que eles acreditavam que era o Deus e tal. Aí ele pensando nisso, ele chegou lá, o povo era, acho que nem ele teve que aprender a língua esses tempos. Só que não é por causa disso também que os índios, que a revelação, como você falou, a responsabilidade, também é a responsabilidade nossa de conhecermos e não incomodar, falar, não, agora eu vou ficar na minha casa e tal. Tipo assim, eu acho que essa responsabilidade também, eu acredito que Deus também vai cobrar a gente também, que podia ir. Sim, se não... porque Deus usa o Evangelho para chamar o escolhido. E aí eu preciso crer que tem escolhido do Senhor em tudo quanto é lugar. Por isso que Deus não revela quem é escolhido, a não ser para a própria pessoa, né? Eu não sei quem foi escolhido de Deus, então eu tenho que pregar o Evangelho para quem? E onde tiver um ser humano, pode ter um escolhido lá. Então eu tenho que anunciar o Evangelho. Pastor, eu vi o Nicodemos falar uma coisa que eu achei muito preciosa.
se o não conhecimento de Cristo salvasse, então quer dizer, o índio está lá, nunca ouviu falar de Cristo, então ele é salvo por causa disso, missões é um erro. Sim. Porque se eu vou lá Quanto falar de menos Jesus, eu pregar, mais gente seria salva. Mais gente seria salva. É verdade, lógico, né? Então, quanto menos eu pregar, mais pessoas seriam salvas, né? Mais dúvida aí, gente? Pode perguntar. Pastor, eu pensando um pouquinho assim, ó, o negócio é o seguinte, esses índios aí, assim, eles sentem a necessidade de Deus. Só que tem o Espírito Santo trabalhando no coração dele para ver quem é o Deus verdadeiro. Aí o que ele fez? Ele necessitou. E aí precisa de alguém. Se não tivesse trabalhado, ele E aí precisa de alguém lá para pregar para ele, né? Para ele saber quem é. Quem é esse Deus, né? Ele sabe que existe um Deus, mas quem é ele? Então aí o Evangelho revela quem é ele. Tranquilo? Vamos prosseguir? Estudar a palavra vai fazer a gente entender. E aí, na medida que nós vamos estudando aqui, nós vamos entendendo isso aí, certo? Então vamos lá. Aí Paulo falou então que esse Evangelho tem esse poder, porque é o meio de Deus chamar, versículo 17, né, que fala aí, e aí diz assim, porque o justo viverá pela fé. Então, o caminho de vida, nós já vimos isso aqui, né? Então, o caminho da vida cristã é vivido pela fé. Então, a fé é um caminho que nós trilhamos, né? Então, nós conhecemos, entregamos nossa vida a Jesus, fomos salvos e agora nós vamos viver como salvos. Para viver como salvos, nós precisamos de quê, gente? De fé. Nós falamos aqui que fé não é acreditar, fé é relacionamento. Então nós precisamos de relacionamento com Deus. E aí a Bíblia ensina isso, nós estudamos isso aqui em Hebreus, né? No capítulo 11, e nós mostramos que é o caminho da fé, né? O que o caminho da fé produz na vida do ser humano? É o que é a experiência que nós vivemos. Aí, olha, veja bem, se o Evangelho, a justiça de Deus é revelada no Evangelho, como ele falou aqui no versículo 17, ele diz que a justiça de Deus é revelada, a palavra aqui é Apocalipse, revelação, né? Então, se ele revelou a justiça dele, qual que é a justiça de Deus que é revelado no Evangelho? De que Deus colocou Jesus na cruz e aplicou a sua justiça em Cristo, punindo Cristo pelo nosso pecado e nos tornou justos, nos justificou. Então, essa justiça de Deus foi revelada no Evangelho. Mas aí, no versículo 18, Paulo fala que também no Evangelho se revela a ira de Deus. Então, são duas palavras, uma é justiça e a outra é ira. Ambas são reveladas pelo Evangelho. E aqui é que é a maior dificuldade do ser humano, porque essa ideia de ira, ela não faz muita parte da nossa afeição. Nós não queremos aceitar que Deus é um Deus que se ira. Nós queremos aceitar que o Deus é só amoroso, bonzinho, vai salvar todo mundo e etc. Mas o Evangelho expõe claramente. E a ira de Deus, irmãos, ela eu até já falei isso, não vou repetir, ela é totalmente diferente da ira do ser humano, porque a ira do ser humano, ela está associada a dois princípios. Primeiro, ódio, e segundo, vingança. Então, quando o homem se ira, é porque ele deu vazão ao ódio e ele quer vingar aquilo que ele acha que está sendo, punido ou prejudicado. Então, quando o homem se ira, por isso que a Bíblia diz que a ira do homem não provê a justiça de Deus, é justamente isso. Porque o homem ira, a palavra ira, irmãos, aqui, a ideia dela é a ideia de inchar. Então, a pessoa vai inchando até que explode. Sabe? A ideia é essa. Então, a ira do ser humano é assim. Ele infla, e aí ufana, infla e explode. E aí ele explode com raiva, com ódio e com vingança. Eu quero vingar aquilo que me foi feito, que eu fui prejudicado. Agora, Deus não é assim, irmãos. A ira de Deus é uma ira santa e justa. A ira de Deus, ela não está associada a sentimento, porque a ira de Deus não é contra o ser humano, é contra o pecado. Por isso a ira se revela contra a impiedade e a injustiça, e não contra o ser humano. Então a ira de Deus, Deus sabe
Deus cabe definir onde ele vai aplicar a ira dele. Então, todos os atributos de Deus totalmente harmônicos, harmonizados um com o outro. Assim como Deus é amor, Deus também é justiça. Assim como Deus ama uma pessoa, Deus também pode aplicar a sua ira. Sem problema nenhum. Isso não diminui Deus, isso não faz Deus pecar. Porque a ira de Deus nunca é injusta. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Aí Paulo então, ele vai definir aqui contra o que a ira de Deus se revela do céu. Ela se manifesta. Então vamos lá, olha aí. Contra a impiedade e a injustiça. Então nós vamos definir esses dois tipos de pecados que Deus está falando aqui. E aí é interessante que Paulo, ao falar isso, Paulo está colocando dentro desses dois tipos de pecados aqui, impiedade e injustiça, Paulo está colocando todos os atos pecaminosos dos homens. Toda categoria de pecado cabe aqui dentro. E Paulo vai explicar isso. Primeiro, o que é impiedade? Vamos lembrar de palavras que são conhecidas nossas. Então a Bíblia fala de ímpio. O que é ímpio? Quem é ímpio? Aquele que não aceita a palavra. Que não crê em Deus, né? Que não aceita Deus. Esse é o ímpio, não é? Então, impiedade quer dizer falta de reconhecimento de quem é Deus, falta de adoração a Deus. Piedade tem esse culto. Piedade é o crente, o ímpio é o não crente, né? Então, o ímpio é aquele que não aceita Deus como Deus, né? Então, que não crê em Deus, que não serve a Deus. Então, a impiedade está aí. Aí, claro, então, que os pecados com respeito à impiedade, eles estão naquela lista de pecados, né, de atos pecaminosos dos 10 mandamentos que estão lá na primeira fila, que é até o 4º mandamento, né? Não terás outros deuses de mim, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás nem darás culto, lembra, não tomarás o nome do seu Deus em vão, lembra do dia sábado para cultuar e adorar a Deus. Então, esses 4 pecados, que é a primeira tábua da lei, lá que foi escrito lá por Moisés, define os pecados de impiedade, que são os pecados que nós cometemos com relação a Deus. Então, a ira de Deus, ela se revela contra esses pecados que estão relacionados a Deus. Então, são os pecados relacionados à pessoa de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus e ao ser de Deus, né? Então veja, aquele que toma o nome de Deus em vão, ele está pecando contra o ser de Deus, né? Aquele que deixa de cultuar a Deus, ele está pecando porque está deixando de reconhecer Deus como Deus, que é merecedor de toda honra e adoração. Então, gente, parece, quem deixa de vir ao culto adorar a Deus, bom, claro que tem exceção, né? Por qualquer motivo, está cometendo pecado. A gente adora a Deus, pastor, o dia todo. Mas aqui a adoração é interessante, veja bem, a gente, só corrigir, né? Só ajudar a corrigir aqui. Adoração, ela pressupõe comunhão, né? Então tem que haver mais de um ou dois para a adoração. Agora, glorificação a Deus é diferente. Glorificação a Deus é um só, pode ser um só. Então, só ajudando, viu, Ivone? Eu glorifico a Deus o tempo inteiro, com a minha vida, com as minhas palavras, né? Com o meu louvor, eu glorifico a Deus. Mas a adoração pressupõe que a gente esteja junto em comunhão para adorar. Então, por isso eu não posso adorar sozinho. Eu glorifico sozinho, mas eu adoro em comunhão com meus irmãos. É por isso que Jesus falou, tem que ter 2 ou 3. Então, se eu reúno a minha família e vou prestar um culto a Deus, eu estou adorando. Se eu estou sozinho, eu estou glorificando a Deus, eu estou prestando glória a Deus. Ajudou? Hoje mesmo eu estava lá em casa, e eu nunca aconteceu isso comigo. Agora, graças a Deus, eu comecei a agradecer a Deus no banheiro, lá, Isso é glorificar a Deus, né?
dar glória a Deus, né, o tempo todo. Por isso, gente, que o quarto mandamento diz para reservar um dia. Se fosse simples, né? Assim, não precisa ter um dia reservado. Por que Deus reservou? Se todo dia a gente tem que glorificar a Deus, né? Ele reservou porque é um dia reservado à adoração. Feita na comunhão. Na comunhão, por meio da comunhão, né? A ira de Deus se manifesta nos filhos? Da desobediência. Filhos da desobediência. Vamos chegar lá, tá? Então vamos lá, gente. Então o primeiro pecado, qual que é? O pecado da impiedade, que são os pecados relacionados a Deus. E o da perversão. O pecado da perversão, aí a palavra vem dar o sentido de que são os pecados de homem contra homem. Então, são os pecados cometidos contra o próximo, que são a segunda tábua da lei, né? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás a casa do próximo e tal, não adulterarás. Então, são os pecados que estão relacionados agora do relacionamento do homem com o homem. Então, a ira de Deus, ela se revela do céu contra os pecados que o homem comete contra Deus, e aí ele revela também, a ira se revela contra os pecados do homem contra o homem, o próximo. E que depois ele vai descrever esses pecados aqui para baixo, no texto. Nós vamos ver depois do nosso estudo. Mas aí, olha que coisa interessante, veja bem. Se ele falou que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus, então ele falou assim, ó, há uma forma de se escapar da ira de Deus. Qual que é a forma de escapar da ira de Deus? Conhecendo Cristo. O Evangelho que fala de Cristo. Então Paulo deu primeiro o remédio e agora ele está falando da doença, né? Então está dizendo assim, ó, para ser curado da doença, o que precisa? Precisa do Evangelho. Então por isso ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, né? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Salvação do que, irmãos? Da ira de Deus que se revela. E aí vamos pensar em exemplos aqui. A ira de Deus se revelou várias vezes na história, né? Então ela se revela de modo natural, na consequência das atitudes do ser humano. Então quando uma pessoa faz uma coisa errada, naturalmente ele colhe uma consequência daquilo. Aí já é uma revelação da ira de Deus. Deus deixou que todo o pecado do ser humano tivesse uma consequência, e essa consequência, ela então já é uma revelação da ira de Deus, tá? Mas há uma revelação da ira de Deus de forma pessoal, é quando Deus intervém na situação. E aí também nós temos muitos exemplos na Bíblia onde a intervenção direta de Deus, né, o pessoal de Deus nos pecados. Vamos pensar em alguns? Vamos lá. Mas vamos pegar da história, né? Vamos lá. Dilúvio foi a manifestação da ira de Deus. Sodoma e Gomorra, em Abraão, né? Lá que foi Sodoma e Gomorra. No Egito, adoração do bezerro. Nos pecados da adoração do bezerro, a morte de tantas pessoas. Ali houve uma intervenção pessoal da ira de Deus, manifestação pessoal da ira de Deus. Deu conta de definir, gente, aí as duas coisas? Uma é a consequência do ato. Na consequência do ato, ela pode ser postergada, gente. Ela pode, talvez não acontecer agora. Às vezes a pessoa faz uma coisa errada agora e ele vai colher lá na frente. Ele semeou aqui o errado e ele vai colher lá na frente. Então, mas a ira de Deus se revela, se manifesta, ele não fica impune. Né? Ou ela é reservada para aquele dia final, né? Então talvez o homem faz a coisa e pensa assim, escapei. Não escapou não, né? Está aguardando aquele dia que vai acontecer. Mas às vezes Deus age de maneira direta, pessoal, e nessa intervenção pessoal de Deus, toda vez que Deus agiu, guarde isso, que é muito importante. Toda vez que Deus agiu de forma pessoal, direta, aplicando a sua ira, ele estava revelando que haverá um dia em que a ira de Deus será derramada de forma completa. Que dia será esse, irmãos? O dia da volta do Senhor, o dia da ira. Então tudo é parcial. Sim.
E até agora tudo é parcial. E ela se revelará. E aí, é interessante. Vocês lembram quando Jesus esteve na sinagoga, lá em Nazaré, e que Jesus abriu o livro e leu o livro do profeta Isaías, que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, né, teve que me ungiu para pregar o Evangelho aos povos, sabe? Então, o texto original de Isaías, ele encerra assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu essa parte. Jesus leu só até e apregoar o ano aceitável do Senhor, e parou. Né? Aí a gente lendo as escrituras, a gente não para, pensa assim: ah, isso é coincidência. Não, é porque Jesus está dizendo assim, que hoje é o dia aceitável da salvação. Qual será o dia da ira do nosso Deus? É o último dia. Por isso que ele fechou o livro e diz assim: hoje se cumpriu o que a Escritura acabou, e o que vocês acabaram de ouvir. Gente, nada, gente, nada nas Escrituras é sem propósito. Tudo tem um propósito, tudo, né? Todas as ações de Cristo tiveram um propósito, todas elas, né? E aí a gente que é crente tem um privilégio de conhecer isso. Que massa, bacana demais, né, gente? Não. A maior dificuldade do ser humano é o seguinte: quando se ouve esse ensinamento, a pessoa fica feliz com o projeto de Deus. Sim. De salvação. Mas a caminhada da fé é que mais perturba, porque é muito difícil, né? Pois é, senhor James, aí nós temos o incentivo, né? Qual que é o incentivo? É o galardão. Se Deus não deixasse o galardão, gente, ninguém ia viver uma vida cristã boa. Sabe por quê? Porque a salvação estava garantida. Aí a pessoa ia dizer assim: ah, eu já estou salvo mesmo, então. Né? Aí qual que é o incentivo que nós temos para viver uma vida cristã justa, correta? Primeiro, para glorificar a Deus, e segundo, que nós temos uma esperança, que é o galardão. Então a vida cristã não tem a ver com a salvação, a vida cristã tem a ver com o galardão. Santificação tem a ver com é interessante porque até o crer, a gente é só depois de crer que ele sela a pessoa com o auxiliador, com o Espírito Santo. Então ali ele habilita a pessoa a lutar, né? Porque com o Espírito Santo orientando, iluminando, a pessoa tem as armas, né? E sem o Espírito Santo, a pessoa ainda não tem como, não tem orientação. Então é interessante demais isso, né? Por isso que o Espírito Santo por isso que o Espírito Santo foi dado para estar para sempre, né? Então o Espírito não nos deixa, né? Não é por isso, né? Bacana, gente? Então vamos lá. E aí, olha como que a coisa vai completando, gente. A visão, Paulo está passando a visão, assim, as pessoas que estavam lendo a carta, eu acredito, os romanos, eles foram entendendo o propósito de Deus assim, como nós estamos entendendo hoje aqui. Aí veja, no Gólgota, na morte de Cristo, ali Deus estava revelando as duas coisas, gente: a sua justiça e a sua ira, né? Então a gente pensa assim: puxa vida, mas Deus deixou Cristo na cruz, né? Jesus sentiu abandonado pelo Pai, né? Disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali toda a ira de Deus estava sendo manifesta naquela cruz. Então Deus estava revelando totalmente a sua ira no Gólgota. Ele estava dizendo assim: ó, aqui, essa justa ira, ela está sendo aplicada sobre meu filho, e ela será aplicada sobre os homens ímpios no último dia. Mas essa justa ira que está sendo aplicada sobre o meu filho, essa justa ira está para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. Isso é precioso demais, gente. Aí a gente começa a entender toda a agonia da cruz, né? A gente começa a perceber tudo aquilo que Cristo passou, né? Antes de ser preso, né? No Getsemane, né? O fato dele orar e suar, e o seu suor sair sangue, né? Toda a agonia de saber que a ira de Deus, que ele era o próprio Deus, saber que a ira de Deus ia ser despejada sobre ele naquele dia ali, né? Que ele ia sofrer toda a ira de Deus, né? E a Bíblia diz assim, que por amor Deus agradou moê-lo,
fazendo enfermar é colocar sobre ele nossas enfermidades, nossos pecados, né? Sobre ele, né? E o castigo, olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos salvos, somos sarados, né? Gente, isso é maravilhoso demais, né? Você saber que Deus fez isso tudo por você. Então, quer dizer, Deus continuou sendo justo, e Paulo vai falar sobre isso na frente, sendo justo ao fazê-lo, e ao mesmo tempo se tornou justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus aplicou a sua justiça e ao mesmo tempo manifestou e revelou seu amor, né, salvando alguns na cruz. Isso é precioso demais, não é? Esse é o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. É esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. É porque ele revela a justiça e ao mesmo tempo revela a ira de Deus, né, sobre o ser humano. Então, quando chegar no último dia, né, então haverá a revelação da ira de Deus sobre os homens ímpios. Mas naquele último dia, né, todos nós, né, escaparemos, porque ele já morreu a nossa morte. Ele já sofreu por nós lá na cruz. Isso é glorioso. Amém, gente? Alguém quer perguntar? Quer dar uma opinião? Pastor, esse é um assunto muito denso, eu vou falar para ele, mas é bem difícil de engolir. Sabe que a mandioca você fica na boca e não vai chegar. Isso tem a ver talvez com a nossa formação pré-conhecimento bíblico. A gente desde criança, o pai disciplina ou bate porque você fez errado. Ele te beneficia. Você ganha um presente que passou de ano. No fim do ano o Papai Noel vem porque você conseguiu um. E aí quando a gente chega e encontra Deus que tem ira, que é imparcial, a gente fica assim, não, está errado. Esse negócio aqui não é Deus. Porque Deus é o meu pai bonzinho, multiplicado muitas vezes. Milhões, ou no final das contas, a gente acaba dizendo que Deus sou eu, minhas qualidades, só que potencializado. E aí ele começa a quer ver, gente? Olha que coisa interessante, quer ver? Aí a gente começa a entender alguns textos, algumas atitudes de Cristo, quer ver? Aquela mulher que foi pega em adultério, lembra? Sim. Então, um texto muito conhecido, né? Todos nós lemos aí, Jesus falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, né? Aí a mulher chega para ele e fala assim, ele pergunta assim: cadê os seus acusadores? Aí ela diz assim: não, ninguém ficou. Ele diz assim: também eu não te condeno, vai e não peques mais. Aí, mas para aí, mas ela não merecia ser apedrejada? Ela não fez a coisa errada? Então, por que Jesus não a condenou? Porque ele já estava dizendo qual era o propósito dele. Porque o Filho do Homem veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o exemplo. O exemplo estava ali. Ele ficava dizendo para ela: sobre você tem que salvação e não condenação. E se eu vou morrer pelo seu pecado, então você não precisa ser condenado por ele. Aí depois lá em João, essa mesma mulher vem por trás de Jesus e quebra um vaso de alabastro sobre ele, derrama um perfume precioso, ungindo-o para a morte. Aí Jesus, o fariseu que estava lá, que era na casa do fariseu, virou e falou assim: mas esse cara não é profeta não, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele, né? Então, aí Jesus faz uma pergunta para ele, diz assim: aqui, como é que é o nome do fariseu? Simão. Eu tenho uma coisa para te perguntar. Se a pessoa foi perdoada, quem amará mais? O que muito perdoou ou o que pouco perdoou? O que foi muito perdoado? Ele falou assim: o que muito foi perdoado. Claro, né? Ele respondeu. Ele falou assim: então, é isso. Ela manifestou o grande amor que ela tem por mim, porque ela foi muito perdoada. Está vendo a cena lá de trás sendo aplicada aqui agora? É isso que está dizendo. Ela não foi condenada lá no dia que ela foi, porque
vou ser condenado no lugar dela, então agora ela me ama. E ela muito me ama. Por isso ela tem condição de vir aqui e derramar o que é mais precioso sobre mim. Vamos aplicar isso na nossa vida? Vamos. Quanto maior nós temos conhecimento da salvação, mais nós amamos a Deus. Quanto maior reconhecimento que nós temos do nosso pecado, da falta de mérito nosso, de que nós não merecemos nada, mais nós vamos querer servir a Deus e amar a Deus. Quanto maior consciência eu tenho do perdão que eu recebi, mais eu vou querer perdoar os outros. É verdade. Mais eu vou querer viver em paz com os outros. Então, o Evangelho proclama isso, gente. Eu devo perdoar porque eu fui muito perdoado. Eu devo amar porque eu fui muito amado. Eu devo servir porque alguém veio para me servir e deu a sua vida por mim. O que mais me perdoa é os dias maus. Mas para ele tem graça, seu Jonas. Para ele tem graça. Não é? Para o dia mal tem graça, sempre tem. Não é? Sempre. Se a gente avaliar, sempre tem. Um colega meu fala que tem dia que é noite. É difícil. A pessoa precisa ter muito conhecimento e auxílio. Tem um cântico que a Raquel Novaes canta. Nas noites mais sombrias, na escuridão da noite, tua graça me basta. Isso pode dar a noite toda também, né? E a alegria vem. Amém, gente? Vamos terminar? Vamos ficar em pé, vamos orar e receber a bênção, né? E aí, domingo que vem, nós continuamos. Então, ninguém pode faltar domingo que vem, né? Para a gente caminhar aí no nosso estudo, né? Vamos orar aí. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse grande amor, Senhor. Ó Deus, nós não temos como expressar, ó Deus, tão grande graça que foi derramada sobre nossa vida. Nós, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, os principais pecadores, o Senhor aprove derramar sobre nós, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a viver de maneira que o teu nome, Senhor, seja honrado e glorificado, Senhor, com a nossa vida. Ó Deus, também nos ajude, Senhor, a viver de maneira que os outros possam ver em nós, ó Deus, o teu amor e a tua bondade, Pai. Te louvamos pelo conhecimento que o Senhor nos dá da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Senhor, que revela o nosso coração. E queremos pedir, ó Deus, que abençoe o restante desse dia, para que juntos, ó Deus, como família do Senhor, nós continuemos servindo o Senhor, Pai, dia a dia, Pai, testemunhando o teu amor e da tua graça. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, e obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar juntos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E agora irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, tenham um bom dia e às 18 horas nós temos culto, viu? Amém.